Amém? Tome sua Bíblia aí, por gentileza. Quem nos acompanha aqui já deve ter percebido que geralmente, em dias de ceia, nós costumamos falar sobre volta de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, porque a ceia é sobre Cristo, tá bom? Até uma das perguntas da Lisa, enquanto nós fazíamos a nossa reunião ali, foi sobre nós partilharmos o cálice na hora da ceia, né? Ela perguntou o que era isso, o porquê disso, e nós explicamos para ela que isso aí nós adotamos essa prática, né? Não tem nada de doutrinário sobre isso. Nós que adotamos para um momento de comunhão mesmo, os irmãos teriam um momento ali, mas a ceia é sobre Cristo Jesus, tá bom? Só que eu vou dar continuidade, na verdade eu vou fechar a série de mensagens que nós começamos aqui, falando sobre o sentido da vida no livro de Eclesiastes. Nós estamos fazendo uma exposição panorâmica do livro, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou fechar falando de Cristo, entendeu? Não tem como você ler Bíblia, falar de Bíblia, se não falar daquele que é o tema dela, amém? E aí eu quero concluir com você. Abre a sua Bíblia comigo, capítulo 12 de Eclesiastes. Vou ser bem breve nessa exposição para a gente cear, sentarmos na mesa da graça, comunhão com o Senhor nosso Deus. Eclesiastes capítulo 12, eu vou ler só o versículo 1 para contextualizar aqui, mas a gente vai fazer uma leitura aqui panorâmica a partir do versículo 8, do capítulo 11. Mas eu vou ler o 12:1, que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém? Na primeira semana, nós fizemos uma abordagem, capítulo 1, capítulo 2, e passamos assim bem rápido em algo do capítulo 3, que também fazia parte do contexto, onde Salomão fala sobre as futilidades da vida, através de observações e experiências pessoais. E aí ele mostra que tudo é vaidade, essa é a conclusão de Salomão, mas lembrando sempre que é o que dá sentido para a mensagem de Eclesiastes, Salomão está falando de uma perspectiva de alguém que acha que vai encontrar sentido para a vida nas coisas da vida em si. Alguém que acha que trabalhando vai encontrar sentido para a vida. Alguém que acha que ajuntando dinheiro vai encontrar sentido para a vida. Alguém que acha que construindo vai encontrar sentido para a vida. Salomão mostra que não. Ele faz uma análise de tudo que se faz debaixo do sol, é a expressão que ele usa, e é a expressão que fala da vida comum, e ele diz que tudo que se faz embaixo do sol, ou debaixo do sol, é vaidade, futilidade, não tem sentido. É o que nós vimos na primeira semana, e é o que dá entendimento para esse desenvolvimento aqui. Ele está olhando para tudo a partir da perspectiva de alguém que acha que as coisas da vida vão dar sentido para a vida do ser humano. Depois, de maneira mais proverbial, ele começa a falar de sabedoria, numa perspectiva de um sábio que olha as coisas da vida. E como eu disse, a segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 10, poderia perfeitamente estar no livro de Provérbios. Poderia sair daqui de Eclesiastes e para o livro de Provérbios, que ninguém ia sentir a diferença. Ele fala muito sobre sabedoria e mostra também que muitas coisas nessa vida, na verdade, eu digo muitas porque ele pontua coisas específicas aqui, ele mostra que é vaidade, que não traz sentido para a vida do homem, não vai fazer o homem se sentir completo, não vai dar ao homem ou a vida do homem sentido, não tem condição, né? E de que maneira nós vimos nas outras pregações que essa situação toda é resolvida? Porque quando nós olhamos para essa mensagem de Eclesiastes, sabendo que ele está olhando para tudo nessa perspectiva, e se a gente parar aqui, como é que a gente não tem essa mensagem como uma mensagem pessimista? De um fatalista que acha que a vida não tem sentido e não dá sentido, e as coisas da vida não dão sentido para ninguém. Como que a gente lê esse texto aqui, o conteúdo de Eclesiastes,
e a gente não concorda com um niilista que diz que nada na vida faz sentido. Uma corrente filosófica do século XIX. Nada faz sentido, a vida não tem sentido. Algo que o apóstolo Paulo fala, capítulo 15 de 1 Coríntios, se eu não me engano, versículo 32, eu acho. Que Paulo está argumentando para a igreja de Corinto sobre a ressurreição dos mortos. Muita gente na Grécia Antiga, no Império Romano, não acreditava em ressurreição do corpo. Aí Paulo diz, se não tem ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se nada na vida faz sentido, se nada na vida tem relevância, se nada na vida faz sentido, é melhor a gente viver de qualquer maneira. Né? Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas até um ateu, ele entende que precisa viver de maneira moral, moralmente falando, né? De maneira correta. Por que o ateu não sai matando todo mundo e fazendo um monte de loucura? Primeiro por causa da lei, né? Que o proíbe de fazer um monte de loucura. Mas até onde a lei não alcança, a consciência do ateu diz para ele que aquilo não está correto. E por que a consciência diz que para o ser humano que o que ele está fazendo pode estar correto ou não? Porque ela é um dos elementos que Deus colocou no ser humano, para o ser humano entender que a vida não é assim, sem sentido, e o universo está largado no nada. Você compreende isso? E aí como que isso é resolvido aqui nesse livro? Salomão diz, no livro de Eclesiastes, que nessa perspectiva de alguém que acha que nas coisas da vida vai achar sentido, nessa perspectiva de alguém que olha para o trabalho, para o dinheiro, para as atividades, nessa perspectiva ele diz que a ideia é só uma: compreender que tudo isso vem da mão de Deus, que Deus está no controle de tudo, que Deus é quem dá os prazeres, dá o trabalho, é Deus que faz tudo isso, e essa é a maneira pela qual o homem entende como se deve viver a vida que nós vivemos debaixo do sol, sabendo que tudo vem da mão de Deus, sabendo que Deus é controlador e soberano sobre todas as coisas, sabendo que Deus é quem dá ao homem tudo aquilo que o homem tem, levando Deus em consideração. Essa é a solução para a parada, né? Se você não tiver isso em mente, você vai achar que a mensagem é fatalista, é niilista, todos os istas da vida, né? Mas quando você vem para cá, você entende que o que Salomão está mostrando é que a vida sem Deus, a parte de Deus, não tem sentido. Mas quando o homem goza da vida, levando Deus em consideração, tudo aquilo que não fazia sentido passa a fazer para a glória do nome dele. Amém? E aí, a partir do capítulo 11, Salomão está concluindo o livro dessa maneira. Ele está instruindo, em especial, os jovens, né? Eclesiastes foi escrito para todo mundo, da época de Salomão, mas em especial os jovens, porque Salomão julga, está em Provérbios, só tu ler lá. Salomão julga que os jovens são insensatos, tem pouca sabedoria, não é? Que os jovens têm dificuldade de lidar com a vida por falta de experiência. Isso é verdade? Não. E aí ele fala assim, para vocês não caírem nos laços que eu caí, eu vou escrever o que eu vivi para vocês, né? E aí no capítulo 11, versículo 8, para a gente começar, por gentileza, Giovanni. Ele diz, a gente vai até o versículo 10 para a gente ver como Salomão aborda de maneira resumida, depois ele desenrola, desdobra no capítulo 12, né? Vamos lá. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está por vir não faz sentido. Ele começa aqui, e se a gente parar só no 8, né, ler o texto sem o contexto, a gente vai achar que Salomão está falando assim, vai viver da maneira que você achar melhor. É o comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vive, vai viver. Parece que é isso que Salomão está falando. E é de fato isso que ele está falando. Contudo, é o contexto que dá sentido para isso aqui. Que está no próximo versículo, por gentileza, Giovanni. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar. Esse aqui é o discurso do diabo
e é bem contemporâneo. Faz o que o seu coração mandar. Se te faz feliz, tá bom. Né? Quando alguém falar para você assim, ó, cara, segue o seu coração, não ouve essa pessoa. Não ouve ela. Porque Jeremias 17, 9 diz que seu coração é enganoso e mais perverso do que tudo. Tá bom? Só que dentro desse contexto, Salomão está falando de acordo com a conclusão, com o desfecho do pensamento dele sobre o sentido da vida. Né? Olha lá, ó. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, ou seja, vai embora, vai viver, né? Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Parece que uma coisa se choca com a outra, porque ele está falando, vai viver, e depois ele está falando, mas você vai ser julgado por toda a vida que levar. É tipo assim, passa o cartão, mas a fatura vem. Então, quando você só pensa em passar o cartão, irmão, não tem freio. É ou não? Mas quando você pensa que a fatura vai chegar, você não pondera o que vai comprar ou não? Não pensa 10 vezes onde vai passar o cartão ou não? Então, Salomão está falando, vai viver, cara. Vive a vida, mas saiba que a fatura vem. Aqui que a vida tem sentido, de verdade. Porque no meu e no seu coração existem diversos desejos, diversas vontades. Na verdade, toda a vontade da vida brota do coração. E se a gente for seguindo o coração sem colocar cerca dessa mentalidade em volta, a gente vai namorar quem quiser, vai entrar onde quiser, vai comprar o que quiser, vai se relacionar com quem quiser, sabe? E vai cumprindo as vontades da carne, mas a cerca é essa aqui. Todas as coisas Deus trará julgamento. Na minha tradução diz que você será julgado por tudo que fizer. Então, quando você entende isso, que Deus vai julgar tudo que nós fazemos, tudo, fica difícil de você viver uma vida leviana, desagradável a Deus. Se Deus, o soberano de toda a terra, vai julgar tudo que eu faço, então esse negócio de viver a minha vida e seguir meu coração não é dessa maneira que eu penso. Sabe? Esse aqui é o complemento do que Salomão falou anteriormente. Você pode viver, vai viver a sua vida, mas saiba que você vai prestar conta disso tudo, cara. Nós falamos aqui num estudo, quando nós falamos aqui sobre as revelações da parte de Deus, né? A revelação natural, comum, revelação especial. E eu vou voltar, nós falávamos da consciência. A consciência do ser humano é um meio pelo qual Deus se revela. Não é muito claro, o homem não consegue ver exatamente o que Deus está dizendo. Mas não é possível que alguém seja repreendido pela sua consciência, seja exortado pela sua consciência e não pare por um momento para pensar onde isso vai o levar. Sabe? A consciência do ser humano é ela que diz que um dia a conta chega. E quem negligencia a consciência, quem negligencia os meios pelos quais Deus tem chamado a atenção do homem para si e vivido a sua vida de acordo com a sua vontade naquele grande dia, vai prestar conta de tudo diante do sumo juiz de toda a terra. É isso que ele está falando. Vive a tua vida, segue o seu coração, mas saiba que não é de qualquer maneira, que não é de qualquer jeito, que você vai ser julgado por tudo aquilo que você fizer nessa vida. Tudo você vai ser julgado naquele grande dia, né? E aí ele desdobra isso no capítulo 12, né? A gente está aqui falando sobre isso e agora a gente está pensando, beleza, como que eu vou viver a minha vida? Levando em consideração essa ideia de que você é julgado quando estiver diante do Criador. Como que eu vivo isso? Aí o capítulo 12 ele começa. Ele vai do versículo 1 até o versículo 7. Vamos embora aqui lendo esse texto. Aqui ele esmiuça como o ser humano deve viver essa vida da qual nós estamos falando. Lembre-se essa palavra que é extremamente importante, tá?
Lembre-se, nesse texto fala de levar em consideração, levar em conta, não fazer nada sem levar em consideração quem? O Criador. É dessa maneira que se vive. Redobre a sua atenção para isso que eu vou falar e guarda isso em nome de Jesus. Como que o ser humano vive de maneira correta e com sentido, levando o Criador em consideração em tudo que faz? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Lembre-se, está dizendo, leve em consideração o Criador nos dias da sua juventude. E aqui já tem outra coisa interessante, porque ele está falando, onde que eu devo levar o Criador em consideração? É cedo, irmão. É quando eu começo a entender o que é certo e o que é errado, quando fica claro para mim, né? Eu não vou cobrar isso do Pietro, não vou cobrar isso da Cleo, mas um jovem já sabe exatamente o que é certo e o que é errado. A consciência dele já bate firme nele, ele sabe que saiu de casa sem a mãe deixar, e ele fica com medo na rua. A mãe falou, não sai, ele sai, mas ele está assim na rua, ó, desesperado. E se alguém falar, tua mãe é minha, ele pula, né? Tua mãe vindo ali. Eu já corri muito da minha mãe e da minha avó, né, mãe? Quando eu via minha avó de longe, ai, Deus do céu. Mas sabe? E é isso que Salomão está falando. Leve em consideração o seu Criador. Quando? Jovem. Porque para muita gente a ideia de se apegar com Deus é quando, irmão? Não, deixa eu curtir primeiro. Deixa eu desfrutar da minha juventude primeiro. Esse negócio de ser crente é mó... Né? Quando tiver velhinho, quando... Aí... Só que o jeito de viver essa vida com sentido, levando Deus em consideração, tem que começar cedo, irmão. E tudo que o ser humano fizer precisa ter Deus no meio, ele precisa levar Deus em consideração. Se não for assim, é aquela vida vazia e sem sentido. É isso que ele está falando. Antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, eu não tenho satisfação neles. Depois de viver uma vida toda sem sentido, o cara chega no final da vida e diz assim, não valeu de nada. Preferia estar morto. Prefiro ir embora daqui, prefiro sair dessa vida. Agora, uma pessoa que vive a sua vida para a glória de Deus, ele chega lá no fim da vida e ele diz o que Paulo falou. Combati o bom combate. É ruim ou bom o combate, irmão? O bom combate. E, cara, se tu vê a vida de Paulo e tu vê ele falando bom combate, tu fala, esse bicho é doido. Apedrejado, perseguido, quase morto, morreu decapitado. Combati o bom combate. No fim da vida de um homem que leva a Deus em consideração em tudo o que faz, é o que ele tem a dizer. Eu vivi uma vida para a glória de Deus, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, e a única coisa que me resta é esperar o meu Salvador me dar coroa naquele grande dia. Você entende isso? Antes que chegam dias que eu não tenho satisfação nele, ou seja, caraca, não valeu de nada, vivi muito e não valeu de nada. Né? Ele continua, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. A partir desse momento, ele está falando sobre o final da vida de alguém quando a pessoa já está bem idosa, bem velhinha, né? Quando os guardas da casa tremem, está falando das pernas, né? E os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores, está falando dos dentes, por serem poucos. E aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado, está falando dos olhos, está falando das características da velhice. Quando o cara não puder mais viver, né? Quando estiver fraquinho e debilitado, hoje a gente envelhece melhor do que naquela época não tinha, a medicina não era tão avançada, essas questões de cuidar do corpo como a gente, cuidar do corpo e da saúde como a gente entende hoje, não eram afloradas, então ele está descrevendo um homem idoso naquela época. E um homem idoso naquela época e morto dava no mesmo. Sabe? Fraquinho, sem visão, não conseguia mastigar comida,
É isso que ele está falando aqui. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, está falando da boca, quando a pessoa não conseguir falar mais com pungência, né? com força. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, está falando da surdez, ele está falando de um homem que chegou no final de sua vida, um homem bem velhinho, bem idoso, que não tem condição de servir a Deus de maneira nenhuma. É disso que ele está falando aqui. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, está falando dos cabelinhos branquinhos, né? O gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. O desejo, vocês sabem, né? Então o homem se vai para o seu lar eterno. Vocês sabem o que é o desejo, né? Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Irmão, qual é o lar eterno do homem, humanamente falando? A cova, irmão. A cova. É antes disso que você tem que lembrar do seu Criador. É antes de ficar velhinho, é antes de ficar fraco, é antes de morrer. Quando que você deve lembrar do seu Criador? Quando que nós devemos levar Deus em consideração? No momento em que pudermos fazer isso. Lembra-te do teu Criador na sua juventude. Você compreende isso? Ele continua. Agora no versículo 5. Não, vamos no 5. Não, no 6, no 6. Porque aqui, no 5, Giovanni, desculpa. Aqui, a partir do então ali, ele parte da velhice para falar da morte. Tá? A partir do então, ele parte da velhice para falar da morte, que ele já está falando de morte. Agora vamos para o 6. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. Todas as figuras que ele vai usar agora nesse momento falam da morte. Tá bom? Aqui no meu diz. Lembre-se antes que falte pouco para descer o túmulo. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida, né, se rompa. Ou se quebre a taça de ouro. Tudo isso está falando do fim da vida. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Aqui ele está evocando as palavras de Gênesis no capítulo 3, versículo 19. Quando Deus está amaldiçoando o homem e falou assim, ó, tu vai comer do suor do teu rosto, agora tu vai ter que ralar igual um condenado para se alimentar, e quando tu morrer, tu vai voltar para o pó, porque você é pó, para o pó você voltará. E ai, Senhor, aqui acaba a soberba de todo homem. Sabe? É aquele, eu mostrei a imagem, né? A imagem na semana passada, a imagem que eu uso sempre quando eu não estou muito bem, né? Irmão, todo mundo vai para o pó. Todo mundo vai para o pó. Essa vida terrena e comum só parece que algumas pessoas são diferentes das outras. Né? Umas são mais favorecidas na estética, outros menos, esteticamente falando. Uns têm mais dinheiro, outros menos. Uns são mais inteligentes, outros... É aquilo que a gente falou na primeira parte. Qual foi a frustração de Salomão? Observar que alguém passa a vida buscando conhecimento e sabedoria, observar que alguém é um tolo e negligencia a vida, e observar que os dois vão para o mesmo buraco quando a vida acabar. Ah, Wesley, isso quer dizer que buscar sabedoria não é bacana? Longe disso. O que a gente está dizendo é que buscar sabedoria não vai trazer sentido para a vida, porque você vai para o buraco depois da morte. Acabou, lá não tem sabedoria, nós vimos na semana passada, não tem sabedoria, não tem plano, não tem nada, lá acabou. Eu lembro que eu fui no sepultamento de uma jovem que conheci por aí, uma galera, e eu fui mais, porque eu sabia que ia ter muita gente que precisava ouvir uma palavra naquele dia. E fui lá, de repente, aproveitar a oportunidade, né? Cara, a menina parecia estar dormindo. Maquiaram a menina toda e ela bonitona lá. Eu fiquei olhando aquilo.
olhando, eu falei, caramba, maluco. E assim, né, a vontade era até olhando, daqui a pouquinho, enquanto eu olhava, uma mosca pousou na boca dela. E ela não se moveu. Eu falei, pô, tá morto mesmo. Aquilo foi chocante para mim. Porque ainda não havia entrado em processo de putrefação, não tinha se entrado no processo de decomposição, mas já tinha ido. Era só dali pro buraco, acabou, meu irmão. E a maquiagem que passou no rosto? Botaram a roupa que ela mais gostava. Fala para mim onde essa roupa está agora. Então, quando que eu devo lembrar do Senhor? Antes que esse dia chegue, porque vai chegar. Olhe para o irmão que está do seu lado. Olha aí. E diga para ele, se Jesus não voltar, você vai morrer. Pensou que era vitória? Para o cristão é, né? Para o cristão é. Você vai morrer, irmão. Eu vou morrer. E quem sabe o dia da morte aqui? Quem é que sabe? Você sabe o dia da sua morte? Sim ou não? Como você não sabe, você precisa lembrar do seu Criador, levá-lo em consideração, viver para a glória de Deus. Esse é o desfecho, irmão, da mensagem do livro. Você vai morrer, não sabe quando, esse dia vai chegar para todo mundo, ou você leva a Deus em consideração agora, ou naquele grande dia não terá mais tempo para fazê-lo. Você compreende isso? Põe para a gente, Giovanni. Não, vamos ler do 8 mesmo? Ler do 8. A gente vai até o final agora. E a gente conclui. Do 8 até o 14. Depois de fazer essa exposição toda, né, de que o homem deve levar Deus em consideração assim que puder, quando é jovem, para viver a vida para a glória de Deus, né, ele volta para o tema do início. Tudo sem sentido. Sem sentido. Diz o mestre, o pregador, né, o autor do livro. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, está falando de Salomão, né? Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, aqui ele retoma a ideia de falar para os jovens, né? Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. Estudar demais pode deixar exausto o corpo. Agora que já se ouviu de tudo, essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial. O essencial. Onde que está a essência da vida do ser humano? O que dá sentido para a vida do ser humano? Nós falamos aqui na primeira mensagem, né, que o existencialismo, um pensamento filosófico do final do século XIX e século XX, ganhou muita força no século XX, ele diz, primeiro o homem existe e depois o homem vai buscar sentido para a vida. Isso que o existencialismo diz, né? Mas o que esse texto diz é que a essência da vida do ser humano, o ser humano é feito para temer a Deus, irmão, e guardar os mandamentos dele. Sabe? Algumas pessoas querem ser autônomas, viver a sua vida por conta própria, né? Por que você não deixa o seu filho fazer isso também? Ah, não, eu que gerei, eu que alimento, eu que pago a escola, eu que... Então, já que você tem essas prerrogativas para dizer o que seu filho deve fazer ou não, por que aquele que te deu o fôlego de vida e te criou na eternidade não deve reger sua vida? Um dia, conversando com uma certa pessoa, religiosamente falando bem difícil,
Ele falou, cara, não entendo essa fé de vocês não, vocês são malucos, vão para a igreja todo dia e tal, aquele negócio todo e tal. Mas eu admiro, né? Vocês são fiéis a Deus, aquele negócio todo. Eu falei, Ele perguntou, por que vocês são assim? Eu falei, você ama sua filha? Ele falou, amo. Eu falei, você quer o melhor para sua filha? Ele falou, quero. Eu falei assim, e se sua filha ouvir os seus conselhos, andar de acordo com aquilo que você determina para ela, sendo o pai dela, você acha que ela vai melhor do que iria por conta própria? Ele falou assim, com certeza. Eu falei assim, por isso que eu sirvo a Deus. Porque do mesmo jeito que você quer o melhor para sua filha, o Deus criador de todas as coisas quer o melhor para as suas criaturas. É esse princípio aí. Então é por isso que eu sirvo a Deus e não abro mão de ser fiel a Deus. Tenho certeza que quem me criou sabe o que é melhor para mim. Amém? Está claro isso? Então é o que ele diz aqui. Qual é a conclusão de tudo? O que é essencial? O que traz essência para a vida do ser humano? O que dá sentido para a vida do ser humano? O ser humano foi feito para quê, Wesley? Para ganhar dinheiro? Construir casa? Né? Nós vimos na primeira mensagem, beber os melhores vinhos, contratar os melhores músicos, construir as melhores vinhas, as melhores plantações, empreender muito, fazer impérios, construir impérios. É para isso que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para obedecer a Deus, temer a Deus. E a palavra tema aqui fala de respeito e reverência profunda. O homem foi feito para respeitar profundamente o Criador de sua vida. Amém? Versículo 14 a gente encerra. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Capítulo 20 de Apocalipse diz que um dia diante do trono, todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, todos estarão diante do trono do Cordeiro, né? Agora, ele não é mais advogado, ele é juiz de tudo e de todos. E o texto diz que apareceu um livro e outros livros. Qual era o livro no singular? O livro da vida. Os livros eram o registro da vida de cada um. A minha esposa não viu, está no livro. O pastor não estava lá, está no livro. E eu nem queria estar mesmo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Está no livro. E naquele grande dia, Deus vai julgar tudo, até o que tu fez escondido. Mas por que para nós isso aqui não é um desespero? Sabe por que para nós isso aqui não é um desespero? Porque alguém já foi julgado e condenado, mesmo sendo inocente, no lugar dos pecadores. Naquele grande dia, o povo de Cristo não vai ser julgado pelas suas próprias obras, irmão. Se nós fôssemos julgados pelas nossas próprias obras, não ficava um. Não ficava um. Qual o salário do pecado? Pensar mal dos outros é pecado? Já pensou mal de alguém? Já dá para morrer. Mas alguém já morreu no nosso lugar. Alguém já entregou a vida. Quando o trono do Cordeiro for posto, nós não vamos estar na frente do trono, irmão. Nós não vamos estar na frente do trono. Nós vamos estar do lado. Porque diz Apocalipse que nós vamos julgar todas as nações juntos com Jesus. Apocalipse diz que ele resgatou para si povos, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Os crentes em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares do mundo, o povo santo estará do lado do Cordeiro, os inimigos de Deus, na frente deles. Os patrões opressores, os perseguidores dos cristãos, todos os imperadores romanos que queimaram, jogaram... Irmãos, eu ia pregar ontem, né? E aí estava estudando para... Ontem não, anteontem, para a mensagem de anteontem. Aí estava estudando a mensagem, estava vendo como que se torturava cristão na época da perseguição no Império Romano. Jesus... Às vezes você amarrava assim 4 cavalos, né? Um em cada membro da pessoa e botava os cavalos para correr.
Quem viu o Game of Thrones aí, ou... esqueci o filme. Velozes e Furiosos. Aquele que o lourinho encontra o escurinho, né? Aí o vilão chega lá e pega um policial, coloca o policial deitado, né? E pega um balde e coloca uma ratazana na barriga do cara. Quem viu essa cena? Era dessa maneira que se matava crente naquele tempo. Não só cristão, né? Todo tipo de criminoso, mas o cristão era considerado um criminoso. Você pegava uma ratazana faminta, cheia de fome, colocava na barriga de uma pessoa, colocava uma vasilha de ferro, esquentava a vasilha, ela só podia sair por um lado. Você abria a barriga de um jumento ou de um asno, né? Abria a barriga dele, tirava todas as vísceras, colocava a pessoa ali dentro, costurava e deixava só a cabeça da pessoa de fora. Colocava a pessoa no sol e, além do corpo da pessoa ser cozido por causa do calor, os vermes também começavam a comê-la lá dentro do animal. Era desse jeito que os crentes morriam. Todo mundo que fez isso com os crentes vai estar lá naquele dia, cara a cara com as mesmas pessoas que eles torturaram. E eles não vão poder tocar mais neles. E eles vão ouvir o Cordeiro dizendo para todos eles: apartai de mim, vós que são praticantes da iniquidade. E lançando todos eles, está escrito isso, que o nome de quem não for achado no livro da vida vai ser lançado dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo, Wesley? Está escrito, versículo 10, tormento de dia e tormento de noite, pelos séculos dos séculos. É o que está escrito. Deus vai julgar todas as coisas. É por isso que o cristão vive uma vida santa. Não é para ser salvo, não é para se livrar do julgamento. Alguém já nos livrou. Amém? Mas quando eu entendo isso aqui, que Deus não se agrada de uma vida que não glorifique, uma vez que eu recebi um outro coração, fui convertido de verdade, eu não consigo viver de outra maneira, senão para a glória do nome dele. Sempre converso com os meus amigos e eu digo isso. É muito bonito, cara, quando você consegue lidar com uma pessoa com o coração realmente regenerado, porque você fala das coisas mais difíceis de compreender dessa vida e para ela faz todo sentido. Você não precisa obrigá-la, não precisa pedir a ela que ela viva de maneira santa, porque ela entende: alguém que era santo morreu no meu lugar pecador, o mínimo que eu posso fazer é viver santo como ele viveu. Você entende isso? Todos os homens serão julgados naquele grande dia, mas nós, o povo de Deus, seremos julgados. Já fomos julgados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele já pagou o preço, ele já foi condenado, e por isso nós estamos aqui essa manhã. É por isso que eu não acredito, a partir de tudo que falamos aqui durante essas 3 semanas, não acredito num crente genuíno que não viva para a glória de Deus. Pode ter dificuldades, pode ter alguns problemas, ele pode estar nesse processo de crescimento espiritual, nessa evolução de santidade, isso é normal na vida de todo crente. Mas esse texto aqui, a gente deve olhar assim e falar assim: não, isso aí é minha vida. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, desde que você tenha um encontro genuíno com Cristo, porque antes disso não dá. É impossível. Você está pedindo um peixe para voar. Mas desde o dia que você teve um encontro com Cristo, você tem obrigação de lembrar do Criador quando for comer, quando for beber e quando for fazer qualquer outra coisa. Amém? Wesley, o que dá sentido para a vida do ser humano? Levar o Criador em consideração, vivendo para a glória do nome de Deus. Por que eu vou trabalhar? Para ganhar dinheiro? Para a glória de Deus. Por que eu vou me casar? Para ter os meus apetites sexuais supridos? Para a glória de Deus. Tudo que se faz, mesmo que você ganhe dinheiro trabalhando, mesmo que seus apetites sexuais no casamento sejam supridos, você o faz para a glória de Deus. E aí a vida tem sentido. Amém? Vamos parar de correr atrás do vento, irmão. Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade, sem levarmos Deus em consideração. Amém? Se coloque de pé.